São precisamente 20 horas e 54 minutos aqui na capital, Fortaleza. E hoje eu não vou começar com aquele boa noite tão alegre que sempre eu dou para meus telespectadores. Que hoje faleceu um colega meu, né? Muito querido, por onde passou, juntamente com onde trabalhou, com a minha esposa e com os meus demais colegas, a qual eu já tive o prazer de conversar com ele sobre o trabalho. Nosso grande amigo Alexandre, né? Conhecido Xande, chamado carinhosamente por Xandão, trabalhou nas empresas do Grupo São Gerardo, de hospitais aqui de Fortaleza e outros demais locais, que por onde ele passou ele deixou alegria, deixou pessoas felizes. Ele era os pacientes também gostavam muito dele, que ele era técnico de enfermagem, mas infelizmente nos deixou hoje, né? Vai em paz, guerreiro. Deus nos abençoe, a toda a família. Deus tenha misericórdia de toda a família, dos seus amigos. A gente aqui está muito triste, tanto eu como a minha esposa. E o Xande era uma grande pessoa, era uma pessoa que era iluminada, mas infelizmente perdeu a luta contra essa maldita doença, né, Covid, né, que uns pegam de um jeito, outros pegam de outro, e ele veio a falecer. Não estava mais na área de saúde, né, até onde eu apurei os fatos, e não teve tempo talvez de receber a imunização, né. Quantas pessoas a gente temos que perder, né, aí devido à negligência e à lentidão dessas vacinas, que não chega tão cedo para as pessoas que precisam realmente tomá-las, certo? Só isso que eu tenho a dizer. E vamos aqui para um fato. Desculpa, pessoal, que realmente era uma pessoa que era muito legal, muito bacana. Eu tive o prazer de conhecê-la por redes sociais. Ele curtia os meus vídeos, mandava algumas umas curtidas. E como a gente chegou a conhecer pessoalmente, então a gente sentiu muito. Cara jovem ainda, né? Seus 39 para 40 anos. E deixou filho, deixou tudo. E nós lamentamos profundamente. O tema hoje aqui é polêmico, pessoal. Tá aí já no letra, né? Esse vídeo é a pedido, porque eu tenho que atender telespectadores, né? Independentemente de questões que venham a fugir, né? De padrões éticos, até mesmo morais, mas eu tenho que atender aos telespectadores. Eu estou falando de vários assuntos. E a polêmica, eu não sou muito fã de polêmica, porque nós vivemos numa guerra de ideologias. Nós vivemos numa censura ideológica. Hoje em dia você não pode falar nada que fuja aos seus padrões ou os padrões éticos de grupos de minoria. Você não pode falar nada contra o que você pensa ou acha de minorias e tudo mais. É a classe, como se diz, a classe vamos dizer assim, desigual, a classe sofredora, até mesmo perseguida, a qual é jogado isso em todo nossa mente, né, todos os dias pela mídia e pelos outros tipos de canais, como internet, rádio, jornais, tudo. Então o que eu vou falar aqui foi a pedido sobre esse tema. Eu não vou dar nem a minha opinião, porque se eu falar o que eu tenho vontade, o que eu posso expressar, eu posso machucar pessoas, eu posso trazer inimizades, até mesmo processos, né, processos judiciais. Então eu não posso falar o que eu penso em determinadas situações. Não posso falar de determinadas como se fosse, crimes. Não posso falar sobre isso, porque a gente obedece um sistema fora ao político, a justiça. Tem outros sistemas que correm por fora. Então eu não posso falar aqui tudo o que eu penso. A não ser se eu fosse um Silas Malafaia, que tivesse um certificado de psicologia, aí eu falaria sobre esse tema abertamente, tá certo? Ou então se eu fosse, vamos dizer, um José Luiz da Atena, que andasse com 2 seguranças armados até os dentes, chega perto de José Luiz da Atena, certo? Chega perto, vamos dizer assim, de bate, né? Você leva um tiro na sua cabeça. Aqueles homens andam com segurança 24 horas, então eu não posso falar nada que foge aos meus padrões
originais. Eu tenho aqui que falar aqui só o que é de interesse popular, mais uma coisa mais light, tá certo? A gente vive cercado por todos os lados de inimigos, tá certo? E sendo invisíveis ou não. Então aqui eu vou ler só mesmo essa matéria que foi a pedido. Eu não gosto de negar também muita coisa aos meus telespectadores. Eu preciso de audiência, preciso de ibope, eu sou uma pessoa pública, então eu necessito disso, tá certo? Mas vou ler aqui o tema com vocês e vocês tiram suas próprias conclusões, tá certo? Vamos lá. Faixas coloridas LGBT de pedestre, né, aqui em Fortaleza e Sobral. Após faixas coloridas, Primeira-Dama de Fortaleza afirma que é preciso ampliar ações em prol do movimento LGBT KIA+, né? Natália Herculano, que é a primeira-dama aqui, da esposa do prefeito Sarto, né? Afirma que ainda são necessárias diversas ações como garantir o funcionamento do Centro de Referências Janaína Dutra, a implementação do Plano Municipal de Políticas LGBT e o apoio ao desenvolvimento da política de diversidade sexual de Fortaleza. Certo? Aqui são ações que a primeira-dama, pessoal, tá certo? A primeira-dama está fazendo em prol, né, da classe LGBTQI+, né? E já está fazendo isso, já foi feito no Sobral pelo irmão do Ciro Gomes, né, o Ivan Gomes, que começou com essa iniciativa. Aí diz todo aqui, né, vou ler aqui, mas eu vou ler, não vou deixar aqui sem ler não, tá certo? Não vou dar opinião sobre isso aqui não, porque não dá pra mim. Não sou Silas Malafaia, não tenho carteira de psicólogo para falar sobre isso aqui não, tá certo? Se eu tivesse eu falaria, sem medo de ser feliz, entendeu? A declaração foi dada durante a entrega das faixas de pedestre com cores arco-íris no bairro Benfica, para a ação intitulada Pare, Pense e Passe com Amor. Segundo ela, a cidade acolheu a campanha, mas ainda é preciso fortalecer as lutas em prol de diversidade sexual e de gênero. Natália avalia que ainda são necessárias diversas ações, como garantir o funcionamento do Centro de Referência Janaína Dutra e a implementação de plano municipal e política LGBT, e o apoio e desenvolvimento da política de diversidade sexual em Fortaleza. Tenho recebido demandas e movimentos, bem como dos outros segmentos da sociedade e considero historicamente esquecidos. Nosso gabinete está à disposição para escutar a sociedade e suas lutas, disse. A ampliação das políticas para a comunidade LGBT sofre resistências, segundo ela, né? Eu gosto que a internet aqui está muito ruim. Ampliação das políticas LGBT no Natal. Ampliação das políticas para a comunidade LGBTQI+, sofre resistência no Ceará, na cidade de Sobral, onde a intervenção foi inaugurada no dia 22 de abril. Então partiu lá de Sobral, certo? Essa iniciativa. Dia de Sobral, o Ceará divulgou uma nota e criticando a OAB aqui do Ceará, parece que não gostou muito aqui, ó. Na cidade de Sobral, intervenção 22 de abril. Certo? Porque tá muito ruim aqui o rolo aqui da minha internet. Subseção de Sobral, ordem dos advogados, OAB do Ceará divulgou uma nota criticando a ação. Parece que, não dá para ver muito aqui a tela, né? Mas diz que parece que não gostou muito dessa ideia. A OAB de Sobral, entendeu? Não gostou muito. Tá certo? Então, cada um é cada um, né? Cada um é cada um. Então, pessoal, se ela quer ajudar o movimento, que a gente, né, até admira, né? Um assessor levou uma placa de trânsito com desenho de um viado. Aí começa aqui as coisas, né? A guerra. Que acho que foi o André Fernandes, que é um deputado aqui, do bolsonarista, mas que levou uma placa, tá certo? De um viado e botou no seu, uma estrada, parece próximo a isso aí. Bom, eu não vou emitir minha opinião, certo? Como eu digo para vocês, vou ficar em cima do muro, certo? Agora eu digo para vocês uma coisa, certo? Natália Herculano, né? Ela é esposa do prefeito José Sarto, que por um piscar de olho, um estalo, quando o Sarto estava abaixo das pesquisas contra o capitão Wagner, ela teve esse estalo de aprimorar as causas LGBT e trazer o público para o lado da campanha do marido. E foi sucesso. Ele foi eleito com muitos votos da classe LGBT e tudo mais. É válido, tudo é válido, certo? Conforme, né, está dentro dos parâmetros da linhagem, né, de cada escolha. Então ela
está voltado para essa casa, inclusive fala de criar centros, como você viu aí, de acolhimento. É válido? É. Tá certo? Porque são minorias e tal e mais. Mas eu acho que vamos ampliar também para outras classes, né? Vamos ampliar esse serviço. Eu acho que ficar só em cima de um segmento também não é, vamos dizer assim, não é 100%. Não é tão interessante. Certo? Ela pode ampliar esse serviço. Tem a comunidade, né? Vamos dizer, comunidade negra, né? Tipo de comunidade que precisa também de outros aparatos. Tá certo? Tem as próprias crianças abandonadas também aí na rua, em sinais, pedindo moeda, fazendo malabarismo, mulheres com crianças pedindo uma esmola, crianças bebendo em sinais de trânsito. Essa aí tinha que também ter aqui em Fortaleza um acolhimento, uma ação voltada para essas pessoas, tá certo? Então, pessoal, começou lá com o Ivo Gomes, né, que eu não tenho nada a ver também com a opção sexual de ninguém. Parece que ele, né, o pessoal, há indícios que ele é da classe. Eu não tenho nada a ver com isso, tá certo? Não tenho nada a ver com isso. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, pode você gostar ou não. Isso é sinal que esses homens mandam na cidade. As mulheres desses homens mandam na cidade, que foi a ação da pena da mulher dele. Tá certo? O prefeito, eles mandam na cidade. Quando você coloca uma pessoa para lhe representar, você dá automaticamente para ele todos os poderes, inclusive de suas causas. Ainda bem que aqui vamos dizer que ela fez o lado positivo para o LGBT. Né? Podia ter sido, você pode também colocar um tirano no poder. Tá certo? Com ideologias até macabras. Tá certo? Então, parabéns aí, graças a Deus, foi uma coisa boa. Eu espero que seja boa. Para fortalecer o movimento, certo? Se não está atrapalhando o trânsito, se não confunde os motoristas, para mim tudo bem, certo? Eu respeito do mesmo jeito. Agora, se digam as coisas, esses pessoal, eles mandam, certo? Eles mandam em você, cidadão, certo? Inclusive o prefeito do Rio vai bonificar, eu vou fugir um pouco do tema aqui, Eduardo Paes, a prefeitura do Rio, vai bonificar os guardas de trânsitos de 20% do total bruto para multar mais cidadãos. As multas do Rio de Janeiro são poucas, eles querem aumentar mais volume de multas para encher os cofres, para poder, vamos dizer assim, arrecadar mais, né? Vocês sabemos que os motoristas que levam todo tipo de desvantagem nesse país. Então, a prefeitura lá já vai colocar bonificação, mais agente de trânsito na rua. É para sua segurança? É para o seu conforto? Não. É para tomar o seu dinheiro. Tá certo? Eles não querem que você tenha carro. Eles querem que você ande aglomerado dentro de ônibus. Eles querem que você não tenha a sua própria autonomia. Certo? Eles querem que você seja julgado. Quando você votar nessas pessoas, pense muito bem em quem você está botando à frente do poder. Parece que a OAB aqui não gostou da situação, tá certo? Das pinturas lá de Sobral, das faixas LGBT. Tá certo? Então, se a OAB não gostou, a OAB é um órgão que tem muito poder. Isso é uma organização dos advogados do Brasil, né? Então, há um impasse, há uma guerra ideológica. Sabemos muito disso. Há uma guerra para o seu filho ou sua filha dividir o mesmo banheiro. Certo? Eles estudam isso. Já existe atletas trans, né? Misturados com femininas com a potência muscular de um homem dentro dos esportes. Certo? Tem alguns países que já está começando a ver isso aí com um olhar diferente. Certo? Porque, infelizmente, a potência, né, de uma bola de vôlei sendo jogada por um frágil homem, né? Ou vamos dizer, uma mulher frágil, mas eu não sei nem como é que a gente explica isso. Cientificamente, eu não sei nem como é que fala isso. Eu só sei que há umas desvantagens. Tá certo? Há uma desvantagem nisso. Quando já começa a partir para o outro lado. Principalmente eu que sou pai, né, eu espero que meu filho cresça,
E eu quero que ele respeite tudo e a todos. Mas há coisas que passam do limite. Mas, infelizmente, vivemos numa guerra, como eu falei para vocês, ideologicamente. É homofobia, gordofobia. Tudo é fobia. Tudo que é contra a sua opinião é fobias. Advindo dos Estados Unidos, das causas americanas. Esse nome não existia na minha época. Tudo que era homofobia, agorafobia, né? Medo de multidões, isso tudo veio depois. E outras coisas mais. Até coisa dos estados, o preconceito, né? A pessoa fala do seu estado, da Paraíba, não sei o quê. Também tem chama de fobia também no meio. Não estou lembrado que o nome agora. Mas se chama isso, tá certo? Então, eu não vou dar opinião. Eu devo ter falado algumas coisas, né, que não é interessante. Mas isso aqui vai ficar entre a B e eles aí. Já que não está trabalhando no trânsito, por mim tudo bem. Mas vamos olhar mais também para outras categorias, certo? Existem outras categorias que precisam de socorro, entendeu? Aí, pessoal, fica difícil, né? A gente vive uma mordaça. A gente até isso aqui, né, que foi escrito 2000 anos atrás, né, isso aqui não pode ser pregado mais hoje em dia, certo? Como era. Eu não estou aqui dando uma de pastor não, entendeu? Mas não pode ser pregado como era, certo? Vocês entendem o que eu quero falar. Fica a critério de cada um. Eu não posso julgar, eu como ser humano, não posso julgar suas ações e seus atos. Eu tenho que prestar conta da minha vida, mediante ao Criador, certo? Mas já quiseram tirar até versículos disso aqui, que isso aqui é um livro machista, querendo você ou não. Isso foi um livro escrito para Israel, que foi abrangido para todas as nações, tá certo? As Sagradas Escrituras foram criadas para o povo israelita. Nós éramos gentios nessa época. Vocês sabem o que é gentios? Nós éramos considerados ímpios, porque Deus criou uma nação para si, chamada Israel. E lá colocou todas as suas doutrinas para aquele lugar. E tem pessoas que levam a cultura da Bíblia Sagrada de Israel para nós. Somos brasileiros. Inclusive, tem gente que guarda um dia que vai nascer no outro, porque estamos lá em Israel e na palavra lá é sábado e aqui é sexta-feira. Mas você mora no Brasil, certo? Porque o Estado é laico. Se fosse um Estado mesmo de direito, você estaria excluído. Se fosse um Estado que tivesse uma religião só, você era excluído. Você está me entendendo? Então, isso aqui foi feito para Israel. Foi estendido para nós depois da vinda do Messias, né, de Jesus Cristo. Mas as culturas de lá, eles guardam. Certo? Quem sou eu para ir lá em Israel afrontá-los? Né? Assim assado. Não. Israel tem a sua cultura, como o Brasil tem a sua, como os Estados Unidos tem a sua. Cada um tem a sua cultura. Você está me entendendo? Então isso aqui foi escrito realmente com os prólogos machistas, os pais da fera machista. Você vê que poucos livros femininos tem aqui na Bíblia. Acho que Ruth e Esther era um livro totalmente dominado por homens. Por esses livros aqui, a mulher nem subia em cima de altar, nem de palanque. Mas as igrejas abriram, né, esse leque para poder a mulher ter vez. As mulheres hoje em dia têm, já mais vezes, em algumas determinadas igrejas e religiões e outras mais. Como também a classe LGBT, e tem muitas igrejas que não são bem-vindas. Pode ser bem-vinda para assistir um culto ou tudo mais, mas não como se diz, não é compatível as escrituras para a pessoa desse grupo, ou grupo A ou B. Porque dizem que é a Bíblia que julga, né? Então, esse livro aqui já foi contestado lá em Brasília. E alguns versículos sobre o machismo, sobre a homofobia, e tudo tem aqui nesse livro. Se pegado no Antigo Testamento, não escapa ninguém, nem mesmo nós brasileiros, que éramos gentios. Como tinha os amalequitas e outras nações, né? Que era tudo próximo a Israel.
Como o Egito não era muito bem visto na mão do Criador, apesar de ser uma nação que prosperava. Até José teve um grande feito lá dentro, mas não era bem-vindo nas mãos do Senhor, certo? Então as culturas são diferentes, certo? O Brasil tem uma cultura, o Japão tem outra, certo? A Indonésia tem outro tipo de lei, então o que é necessário. Eu não omito opiniões contra escolhas, gênero e raças e cores e outras minorias. E já topei com homossexuais de muito bom caráter, inclusive de ótimas pessoas que eu sou amigo e tenho nas minhas redes sociais e sigo e mando elogio. Fiz uma ressalva aqui, né, em prol de Paulo Gustavo, que era um ótimo, uma excelente pessoa, excelente ator, excelente tudo, pai e tudo mais. E já encontrei gente mau caráter também. Mau caráter a ponto de querer aliciar pessoas em ambientes inapropriados. Criminalmente que eu estou falando. Mas foi passado o pano por cima. Certo? Conheci pessoas que entraram por último no seu ambiente e já eram líderes de turma. Isso sem poder algum. Certo? Pessoas que a gente chegou a ajudá-la em termos de ensinamento e se virou contra nós. Essas são as pessoas mau caráter que existem no meio. Mas não é todos, é 1 em 1 milhão. Mas tem essas pessoas em todo. Tem um mau médico, tem um mau jornalista, tem um mau psicólogo, tem um mau tudo. O mau pastor, o mau padre, tem todo tipo de gente. Então não vou generalizar a classe. Mas eu já conheci pessoas ruins também no meio. E nem por isso eu julgo toda a classe. Então se é uma coisa que ela diz que é para o bem, vamos ficar só observando e respeitar. Vocês não votaram para essas pessoas que estão no governo? Para essas pessoas que estão na prefeitura? Então vocês aguentem o preço. Tá certo? Quem votou, quem acolheu, agora paga o preço. Agora as pessoas que não votaram também pagam o preço. Porque quem votou foi a maioria. Então se a maioria deu poder a essas pessoas que estão na frente da prefeitura e do governo, você vai pagar o preço do mesmo jeito por eles. Então, pessoal, eu não tenho nada a dizer, só fiz esse vídeo a pedido. Não tenho nada contra a cor, eu repito aqui, contra o homossexualismo, nada. Eu só tenho contra o desvio de caráter. Quando há o desvio de caráter e de conduta, aí você me dá direito de eu falar contra você. Por mais que eu não tenha nada a ver com a sua vida. Certo? Mas quem somos nós para julgar? Agora lembre-se, Natália Herculano. Procure mais sobre esta primeira-dama de Fortaleza. Procure mais sobre o prefeito de Fortaleza. Que eu não vou dizer o nome dele, mas o dela eu falo, porque a iniciativa é dela. Certo? Procure saber mais sobre esse prefeito, que foi um candidato, que poderá vir candidato novamente. Você tire suas próprias conclusões. Tá certo? Não sou eu aqui, graças a Deus nem voto em Fortaleza. Mas analise. Daqui a pouco mais, nós estamos em 2021, no ano que vem já tem eleições novamente. Vocês escolhem quem vocês quiserem. Depois não fique criticando. Tá certo? Porque quem votou no prefeito da capital, votou na mulher dele. Qual é o homem que não escuta a sua mulher? Tá certo? A sua esposa. A não ser que ele seja extremamente machista que não escute. Tá certo? Mas se não, ele escuta e acabou. Como é o caso de até mesmo na própria escritura, né? Quando Jacó, né, enganou o pai Isaac, né? Vamos aqui refletir. Eu gosto de refletir em temas bíblicos também. Dizem que Esaú perdeu a sua primogenitura por um prato, né? Um prato de comida insignificante. Dizem muito que era até lentilhas, né? E outras coisas mais. E a mãe, que era esposa de Isaac, que é a Rebeca, né? Colocou Jacó para tomar o lugar de Esaú, e esse vendeu a primogenitura, e vimos no que deu, né? Por que o Criador dos céus e da terra se
é o ser mais justo, né? A gente não pode questionar o nosso Criador, que foi o Criador da terra. Mas ele sabia qual era a capacidade de Esaú e qual era a capacidade de Jacó, que é Israel. Então quem sabe é Deus, tá certo? Mas que foi uma trapaça, foi. Que foi uma injustiça, foi. Porque Deus podia brecar ali e fulminar até mesmo o Jacó, certo? Que virou Israel. Mas quem somos nós para questionar os desígnios de Deus? E muitos questionam, certo? E por aí vai. Então, existe isso. A mulher enganou o próprio marido, botando outro filho para governar, para reinar sobre o menor, para receber a bênção no lugar do primogênito. E isso, sabemos todas as consequências de Israel e tudo mais e tal. Esaú foi, né? Foi uma nação, né? Uma nação também. E por aí vai. Por aí vai. E cada um tem os seus costumes e tradições. É isso que eu quero dizer. Certo? Depois cada um vai prestar conta. Quem que acredita, tem gente que não acredita. Cada um vai prestar conta dos seus atos. Naquele grande dia, lá em cima. Certo? Cada um com seus fantasmas. Cada um com seus problemas. Cada um com suas escolhas. Certo? E enquanto existir a justiça, temos que lutar pela justiça. A não ser que a gente pare de respirar. Muito boa noite a todos. Tá certo? Vou mandar aqui meu alô. O tema foi pesado. Não era um tema que estava na minha, né, na minha sequência de roteiro, mas foi pedido. Então, espero que não tenha ferido ninguém, nenhuma classe. Peço desculpas se alguém se ofendeu. Mas, infelizmente, é a realidade. Certo? Nara Moura, um alô para você. Silma Maria, que também, muito minha colega. Um abraço, Silma. Fernando Salles. Ótimo cidadão. Odecilo, também um cara que sempre tem participado aqui. Que Deus abençoe, boa noite. Muito obrigado, parabéns para você também, meu amigo. Que Deus os abençoe e dê muita sabedoria, prosperidade e muita saúde, tá bom? Para você que está acompanhando aqui a live. Então, muito obrigado a todos e uma boa noite e até breve em outras lives especiais. Tchau, tchau.